Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz a todos os irmãos. Eu convido vocês a pegar a palavra do Senhor, deixar aberto nos Salmos primeiro, bastante conhecido. Vamos fazer uma meditação, iniciar esse culto ao Senhor. Vamos ao Pai, mais uma palavra de oração. Nós já estávamos ali orando, embora não com o microfone, mas já tinha alguns irmãos de joelho orando, intercedendo, e eu louvo a Deus por isso. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor. Pedir que teu Espírito Santo te acalme o nosso coração, da agitação, Senhor, deste dia. Só o Senhor sabe como está a nossa mente, o coração de cada um. Mas nós queremos estar verdadeiramente diante da tua presença. Nós queremos nessa noite, pela direção do teu Espírito Santo, oferecer ao Senhor um culto racional. Um culto com entendimento, com entrega. Sabemos que a nossa carne, a tendência, o cansaço físico, eu sei que todos nós trabalhamos hoje e de fato o nosso corpo está abatido. Mas o nosso espírito não depende do nosso corpo, o nosso espírito pode te glorificar e te honrar. Que possamos, ó Deus, verdadeiramente nos posicionar diante do Senhor, é um culto ao Senhor. Nós viemos oferecer ao Senhor. Que por isso, Senhor, teu Espírito Santo nos mova neste lugar. Não permita que os nossos pensamentos voem deste lugar, da tua presença. Que possamos estar de corpo, alma e espírito diante do Senhor com um coração grato, Pai. Que não venhamos desanimar nessa noite diante das adversidades, mas que tenhamos um coração agradecido, porque o Senhor nos trouxe aqui. O teu Espírito Santo nos deu força para vencer, para chegarmos neste lugar. Sem o Senhor nada nós podemos fazer, inclusive sair de casa, chegar, Senhor, neste ajuntamento, ter trabalhado, ter comido, tudo nós dependemos do Senhor. É o Senhor que nos dá graça. Por isso, Senhor, fale conosco, nos direcione, que o nosso coração esteja aberto ao Senhor, para meditar nesta palavra e depois louvarmos, adorarmos o teu santo nome, depois ouvirmos a direção pela palavra principal e que possamos sair daqui saciados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos ao texto. A palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu quero ler numa outra versão aqui, que tem, eu só não anotei qual versão é. Eu fiz a anotação no meu celular, que eu tive que fazer umas anotações meio rápida, pega meio de surpresa, mas louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, eu não anotei a versão que é. Então, ele inicia assim. Deixa eu ler aqui. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ele não imita o comportamento dos pecadores e também não se assenta na companhia daqueles que zombam, os zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei ele medita de dia e medita de noite. E ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. Tudo que ele faz dá certo nessa direção a qual aponta Cristo. Não é o caso dos ímpios, eles são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio será levado à destruição. Então eu gosto dessa versão também. Este é um salmo pequeno, todo mundo conhece, mas ele é um salmo, eu posso dizer assim, um salmo bem completo. Em termos de instrução e facilidade de entendimento e também de aplicação. Ele tem
três pilares aqui que a gente fala dentro da teologia, pilares teológicos importantes para a gente pensar. E um deles, ele faz essa comparação da progressão da queda e o prazer da palavra. Então, a gente vê que vai ser um contraste. Por isso que são pontos teológicos importantes dentro desse salmo tão pequenininho, porque ele faz claramente contrastes. Então, primeiro ele faz essa progressão da queda versus a palavra de Deus, aquele que de fato ama a palavra de Deus. Então, a partir do primeiro versículo, ele já vem mostrando um declínio, mas um declínio sutil. Por isso que é importante, porque às vezes quando a gente pensa em queda, ruína, destruição, a gente logo pensa em algo muito grande, muito visível, estrondoso. Mas o Salmo ele vem nos fazer observar que é bem sutil. E é uma sutileza que precisa de uma vigilância maior, de um cuidado maior acerca de nós mesmos, cada um examinando a si. Através da Escritura, com os olhos, nós devemos nos avaliar com os olhos do Evangelho, que é Jesus Cristo, essa notícia que nós recebemos. Então, é muito sutil esse declínio, mas, mesmo sendo bem sutil, ele é muito perigoso e pode ser fatal. Por isso que é muito importante observar com cuidado. Então, ele é sutil, mas perigoso. O que ele vai falar? Ele vai falar de andar, ouvir conselhos errados. Nós estamos num período, irmãos, de verdade, pela facilidade das redes sociais, a comunicação para nós chega muito rápido, né? E para os nossos filhos, muitas informações. E essas informações, a maioria das vezes, são perigosas e erradas. Muito fácil, muita informação que fica permeando a nossa mente, a gente não consegue parar diante de cada informação e ir para as Escrituras para analisar aquela informação na ótica do Evangelho. Por isso que é muito mais bombardeada a nossa mente de muitas informações erradas do que dentro dessa avaliação dos olhos do Evangelho, porque tudo que nós ouvimos, o certo e o correto, seria ir para as Escrituras avaliar aquilo. Mas as informações chegam muito mais rápido do que a nossa disponibilidade de correr para as Escrituras, parar nela e começar a observar, fazer essa comparação. Entendeu? Para que ela seja rebatida na nossa mente. Então, a informação errada, ela fica muito mais tempo na nossa mente permeando, e com isso ela vai tomando uma forma dentro de nós, do que a verdade do Evangelho. É sutil, mas é muito perigoso. E isso ela vai nos moldando, sem que a gente perceba com coisas muito gritantes, mas com coisas pequenas. Então, por isso a importância. Então, esses conselhos errados. E aí, a partir desses conselhos errados, nós começamos a adotar comportamentos que não condiz com o comportamento que tendo visão a Cristo, pelo seu próprio comportamento como homem, como ele veio na face da terra. Que o exemplo de comportamento humano é de Cristo a ser seguido, mesmo sendo Deus. Né, a gente viu aí na minha outra abertura, mas ele se esvaziou de si mesmo, da sua glória, tendo todo o poder, não usufruiu deste poder. Então, ele foi tentado como homem, mas sem nenhum pecado. Então, ele é o nosso maior exemplo de comportamento e atitude. Porém, nós precisamos tomar cuidado, porque quanto mais a nossa mente é permeada de conselhos errados, mais vai gerar em nós comportamentos que às vezes a gente nem vai perceber. Vai ser tão automático, a gente vai achar que é normal. Mas isso é um grande perigo. Por isso, por achar que é normal, por achar que todo mundo faz, por achar, não, isso daí também a gente não pode exagerar, né? Tal, e aí a gente vai absorvendo essas informações erradas, filosofias contra a palavra de Deus, a qual nós precisamos estar inculcando na nossa mente, e aí vai nos gerando, e nós vamos adotando comportamentos errados. E aí ele fala de se assentar-se. Se assentar-se significa demorar ali um pouco, né? Do que você caminhar do lado de uma pessoa, meio que pressa. Quando você senta, dá a impressão de vai durar um tempo maior ali do lado. Então, quando a gente usa a expressão sentar-se, é no sentido de viver em conformidade com o mundo. Então, quando a gente senta, dá essa impressão de parar um pouco sobre aquelas coisas erradas que nós estamos absorvendo. E aí, a gente começa a viver
de conformidade com o mundo. E a palavra do Senhor diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nós devemos transformar e renovar a nossa mente pela palavra. Por isso que é importante, porque é muito sutil e nós precisamos ser bem, eu vou usar a expressão chato conosco mesmo, veemente conosco mesmo, eu vou usar a expressão brutal muitas das vezes conosco mesmo, não é com pessoas, conosco mesmo, porque para a gente não dar mole para a nossa natureza caída. Então nós precisamos lutar constantemente com isso, então nós precisamos estar muito vigilantes a esse respeito. Então, dentro da perspectiva teológica, nós precisamos ver que, lembrar deste conceito de depravação. Porque aqui está falando de uma depravação, que para nós, muitas das vezes, não soa tão forte. Quando você fala uma palavra depravação, soa forte. Então, por isso que é sutil, mas diante do Senhor, da sua palavra, isso é depravação. Porque toda palavra, ou todo ensinamento, conselhos errados, que não vem a partir do Evangelho, ela é uma depravação. Mesmo que a gente não perceba, mas ela é uma depravação. Então, nós precisamos verdadeiramente estar debaixo dessa graça, porque a depravação total, ela está sem a graça do Senhor, e a inclinação dela é óbvia que vai ser totalmente para o homem natural, e vai acabar seguindo esse fluxo, essa correnteza. Então, por isso que nós precisamos nos posicionar. Então, aqui ele está falando que o homem justo, ele tem o prazer na palavra do Senhor, e ele tem o prazer, quando fala da lei, está falando da palavra do Senhor. Então, para nós que somos cristãos, a palavra do Senhor não pode ser peso, e também nem um manual de regras. E a gente já entendeu isso. Só que quando a gente transforma esse entendimento na prática, pega um pouquinho para nós. Porque entender é mais fácil do que praticar. Qualquer coisa, para a gente ter um entendimento, porque nós temos uma sabedoria dada por Deus. É fácil a gente entender, mas qualquer coisa que nós passamos a praticar, ela já fica difícil. Quando nós aprendemos a dirigir no papel, primeiro, não é tudo no papel? É uma dificuldade, mas, nossa, foi fácil. Quando a gente começa a dirigir na prática e ter que aplicar tudo aquilo que aprendeu no papel, até que a gente consiga ligar a nossa mente, o nosso comportamento, as informações, isso ser prática diária, a gente vê essa dificuldade. Então, é dentro desse sentido, nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela não pode ser regra e ela não pode ser um peso a nós. Só que para isso, nós precisamos inculcar. Quanto mais inculcarmos essa palavra e também praticarmos as coisas pequenas do dia a dia, que para a gente acha que, isso aí é tão pequenininho, mas é a partir daí que nós começamos a construir uma vida sólida diante do Senhor. Por isso que nós precisamos estar atento a isso. Aí ele vai falar de meditar de dia e de noite. E meditar de dia e de noite significa quando nós queremos de fato ser moldado pelas Escrituras. Porque não há como ser moldado se de fato não permear de dia e de noite. Essa expressão é que quando começa o dia e quando termina, vem a palavra. Aquilo que ficou no meio, ela precisa ter primeiro a palavra. Por isso que é importante essa expressão que ele usa verdadeiramente. Ele medita de dia, pela manhã, e durante o dia é um percorrer de muitas informações. E à noite, o que significa? De novo eu venho pensar sobre a palavra e aquilo que eu passei naquele dia. E você vê que a palavra de dia e de noite, ela tem que esmagar o que ficou no meio. Que foi de palavras erradas, filosofias que estão fora a palavra, para que depois a gente vá dormir e descansar e no outro dia comece de novo. Agora, se eu não tenho este hábito, e se nós não tivermos diariamente contra nós mesmos, nós precisamos lutar, o que vai permear? De dia, durante o percorrer e à noite. No outro dia a gente vai estar como? Então é muito claro, porque é tão sutil e a nossa vida é tão corrida, está tudo bem trabalhar, correr, a gente que é dona de casa, serviço, ajuda o marido, corre com o filho, está tudo certo. Só que isso, nada disso será justificado diante do Senhor, como tipo assim, olha, então eu vou estar livre. Não. Porque isso não requer tanto tempo. Todos os dias, 5 minutos, 10 minutos, é uma questão de hábito, diário. Até a gente ir aumentando e deixando coisas que não prestam e a gente colocando aquilo que é bom para nós. Então, por isso, não vai ter a desculpa. Então, meditar de dia e de noite significa que a Escritura vem moldar a nossa cosmovisão todo aquele dia. Entendeu? Então, aquilo que foi fora da palavra, ela não vai permear e criar raiz dentro de nós para gerar um comportamento.
Então, por isso que é importante. E depois ele vai usar a expressão árvore e palha, que também está aí no texto. Está falando da soberania de Deus e a providência de Deus. Então, ele usa duas metáforas agrícolas, que é palha e árvore. E a árvore aqui, ela não nasceu ali, na verdade, por acaso. Quando ele fala que essa árvore estava plantada ali, não foi por acaso. Foi uma ação externa. Significa que alguém colocou ali. Então, é uma ação externa que aponta o quê? A divindade de Cristo. E as suas raízes buscam águas correntes diante das secas da vida, diante das aflições da vida. Então, as suas folhas ela não vai murchar e a sua fonte de nutrição ela vai ser eterna. Por isso que ela pode dar fruto. Não porque há algo, né? Mas por isso, por conta da onde ela está enraizada. E aí, quando Calvino, quando ele deu o ponto de vista dele dentro desse texto, ele diz que ele chama isso da santificação, que essas boas obras é o que glorifica a Deus. Por isso que esse salmo é tão importante, teologicamente, ele tem 3 pilares fundamentais para a nossa vida. Seria bom todos os dias ler e meditar neste salmo e também que ele permeie toda a meditação das escrituras do Senhor com qualidade para que a gente de fato seja transformado por ela. E depois ele fala da palha. A palha todo mundo sabe, é uma coisa seca, sem raiz, sem peso, sem valor. E ela é jogada de um lado, do outro. Isso significa o quê? Que quando nós estamos como essa palha, as opiniões do mundo é o que vai nos engolir, é o que está nos guiando. Então, nós precisamos observar as nossas vidas. E outro pilar, ele vem falar do quê? Do juízo final e da graça justificadora. Porque ele fala que o Senhor conhece o caminho do justo e ele também está dando um fim aqui muito claro no caminho dos pecadores. Então, já tem um juízo aqui declarado. Então, nós precisamos entender isso, e isso precisa ser gerado temor em nós. Ele diz que o ímpio não vai subsistir no julgamento. E Deus, em sua infinita justiça e perfeita justiça, Ele vai punir todo o pecado. Por isso que é importante essa vigilância nas nossas vidas. Note que na frase, ele diz que o Senhor conhece o caminho do justo. Esse conhecer, quando a gente fala, né, dentro da teologia, não significa informação, como eu acabei de falar, mas significa um amor compactual. Porque é uma pessoa que entende isso e ela busca isso na sua simplicidade, entendendo que não é quantas horas, mas de fato, todo o tempo, meditando, voltado para as coisas do Senhor, ela entende que não é informação, ela entende que é este amor de pacto, é o cuidado ativo, a partir da escolha que o próprio Deus fez, porque Ele é que nos escolheu. Nós não tínhamos condições nenhuma, Ele nos tirou do charco de lodo, Ele nos resgatou. E a partir daí, Ele nos dá condições para que a gente possa estar na presença dEle. Então, essa meditação, irmãos, ela aponta para Jesus Cristo. Quando fala o homem, Ele é o único homem que jamais parou, sentou, ouviu, aceitou o conselho de qualquer ímpio. Ele é. Então, a partir dele, nós estamos enxertados pela fé nele. E a partir disso, ele se tornou justiça nossa. É ele que vai nos fazer subsistir naquele dia, que nos dará a vitória, que não nos deixará debaixo dessa sentença. É ele. Então, quando a gente traz esse texto para a nossa meditação, eu já vou encerrar. Eu quero deixar algumas perguntas. E a gente olha para esse texto, as perguntas são fáceis. Ela está gritando no texto para nós. E eu tenho aprendido, né? Se vocês têm aprendido aqui 8 anos com o pastor, eu há 26 anos tenho aprendido a fazer perguntas todos os dias. Porque ele sempre teve isso com ele. Faça perguntas, faça perguntas. E a primeira dela é: onde a minha raiz está buscando água? É simples, mas se a gente parar para analisar, a gente vai saber a verdade de onde a gente está buscando. Só não temos muitas das vezes coragem. A outra pergunta: eu tenho buscado essa estabilidade na aprovações de pessoas, em bens materiais, na força do meu braço, ou verdadeiramente na palavra de Deus? Precisamos pensar. E a outra pergunta: qual tem sido o meu nível de contágio com este mundo?
Porque se a gente olhar para dentro de nós, a gente vai ver se a gente está contaminado ou não, irmãos. A gente consegue. Porque se a gente olhar para nós com os olhos do Evangelho, vai apontar o tanto que a gente está contaminado. E a partir de estarmos contaminados, a gente corre para as Escrituras, a gente corre diante daquele que pode nos limpar, nos purificar e nos preparar diante da palavra. Então, que o Espírito Santo possa fazer isso em nós. Que o Espírito Santo venha renovar o paladar espiritual, para que venhamos ter prazer na verdade. Que Jesus Cristo, que é essa água viva, seja viva em nós verdadeiramente, para que a gente não seja uma folha seca, sendo engolida por este mundo. Que a gente possa reconhecer que este mundo não tem conselho para nos dar. E nenhum sistema e nenhuma filosofia deste mundo tem conselho para nos dar. Mas precisamos pedir para que o Espírito Santo firme nossos passos, para que Ele dê fome e sede da sua palavra, para que as nossas vidas produzam fruto que glorifique o nome do Senhor, e que possamos descansar na grande certeza de que Ele conhece e guarda os nossos caminhos até aquele dia. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de meditar nesta palavra e pedir para que os irmãos venham adorar e louvar ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. Porque hoje, se nós estamos aqui, é uma noite para que a gente tenha a oportunidade de nos limpar, pedir perdão, reconhecer os nossos pecados e caminhar até que Ele venha. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.